Há algo estranhamente fascinante naquelas pessoas que transformam a própria casa em um museu de memórias, onde cada objeto, por mais insignificante que pareça, carrega um peso invisível. Enquanto a maioria de nós faz limpezas periódicas, jogando fora o que não serve mais, elas hesitam, seguram o lixo entre os dedos como se fosse um tesouro e no final, tudo volta para o mesmo lugar: a gaveta, a caixa, o fundo do armário. Não é apenas acumulação, é uma batalha silenciosa entre o passado e o presente, onde o descarte se torna um ato de traição. Mas o que realmente acontece na mente de quem não consegue se livrar de nada? Por trás dessa resistência existe uma história que vai muito além de só não gosto de jogar coisas fora. Primeiro, é preciso dizer, não é frescura, nem teimosia, nem falta de organização. Não é sobre preguiça de limpar ou falta de espaço, embora esses sejam os argumentos que elas mesmas usam para se justificar quando alguém reclama. Na verdade, para muitas dessas pessoas, desapegar é como arrancar uma página de um livro que ainda não foi lido até o fim. Cada objeto é um marcador de lugar na linha do tempo de suas vidas, e jogá-lo fora seria admitir que aquela parte já acabou. Uma carta amiga amarelada, um bilhete de cinema de um encontro que não deu certo, uma camiseta rasgada que já foi a favorita. São fragmentos de uma narrativa que elas ainda não estão prontas para encerrar. O cérebro delas funciona como um arquivista obsessivo, categorizando tudo sob a etiqueta pode ser útil um dia, não necessariamente no sentido prático, mas no emocional. E se eu precisar lembrar como me senti naquele dia? E se esse objeto for a última prova de que aquela pessoa existiu na minha vida? Mas há camadas mais profundas. Para algumas, a incapacidade de jogar coisas fora nasce de uma ferida de abandono. Pode ser que na infância tenham aprendido que as coisas e as pessoas desaparecem sem aviso. Um pai que foi embora e levou seus pertences. Uma mãe que doou os brinquedos sem consultar. Um amigo que sumiu e apagou todas as fotos. O cérebro infantil registra: se eu não segurar com força, tudo some. E assim a casa vira um refúgio contra a impermanência do mundo. Cada caixa de papéis velhos é uma trincheira contra o esquecimento. Se eu guardar, nada se perde. Se eu guardar, nada me deixa. Outras vezes o problema não é o medo de perder, mas o peso da responsabilidade. São pessoas que cresceram ouvindo que nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, e levaram isso ao pé da letra. Para elas, jogar algo fora é como falhar em um teste moral. E se isso ainda puder servir para alguém? E se eu estiver desperdiçando? A sociedade as elogia por serem econômicas ou sustentáveis, mas por dentro, elas sofrem com a ansiedade de nunca saber o suficiente para tomar a decisão certa. O lixo vira um juiz silencioso. Você tem certeza de que não vai se arrepender? E então há aqueles para quem os objetos são extensões de si mesmos. Uma pessoa que guarda cada caneta que já usou, cada caderno de anotações, cada ingresso de show não está apenas acumulando coisas, está preservando versões passadas de si mesma. Jogar fora seria como apagar uma parte da própria identidade. Se eu me livrar desse diário de 2010, estou dizendo que aquela menina não importa mais. Se eu doar essas roupas, estou admitindo que já não sou mais quem era quando as usava? Para elas, o descarte não é prático, é existencial. Mas aqui está o paradoxo. Enquanto o mundo as vê como desorganizadas ou nostálgicas demais, essas pessoas muitas vezes carregam uma sabedoria oculta. Elas entendem, melhor do que ninguém, que o valor das coisas não está no que elas são, mas no que representam. Um copo de plástico de um bar pode não valer nada para você, mas para elas, é a prova de que naquela noite, elas riram até chorar. Uma caixa de sapatos cheia de miudezas é um baú de memórias que nenhum álbum de fotos conseguiria capturar. Em um mundo que prega o minimalismo como virtude, elas resistem, porque sabem que a vida não é feita só do que cabe em uma mochila. Claro, há um lado sombrio nisso. Quando a casa começa a sufocar, quando os corredores viram labirintos de caixas, quando a vergonha de receber visitas se torna constante, é sinal de que o equilíbrio se perdeu. Mas mesmo nesse ponto não adianta julgar. O que essas pessoas precisam não é de um sermão sobre deixar ir, mas de um novo significado para o descarte. Talvez não se trate de jogar tudo fora, mas de transformar a memória em algo que não precise de objeto. Uma foto do objeto antes de doá-lo. Um texto escrito sobre o que ele representou. Um ritual de agradecimento. Porque no fundo, o medo não é das coisas em si, é de que sem elas, a memória também desapareça. Se você é uma dessas pessoas, saiba, você não é bagunceira, nem preguiçosa, nem doente. Você é alguém que aprendeu a dar valor ao que o mundo muitas vezes ignora. Talvez só precise descobrir que guardar não é a única forma de lembrar.
Às vezes a memória mais viva é aquela que a gente carrega dentro, sem precisar de provas materiais. E quando você entender isso, vai perceber que deixar ir não é perder, é fazer espaço para novas histórias. E aí, você também tem dificuldade de jogar coisas fora? Comenta aqui o que você guarda há mais tempo e por quê. Compartilha com quem precisa ler isso, pode ser que alguém se sinta menos sozinho hoje. E se você gostou dessa reflexão, ativa o sininho para não perder as próximas. Até a próxima com mais verdades que a gente não costuma dizer em voz alta. Continuação do texto original, expandido com técnicas de engajamento e profundidade. Mas e quando o objeto não é só uma coisa? É um pedaço de alguém que se foi. Aí a história muda. Porque não estamos falando de um casaco que não serve mais ou de um livro que você não relê. Estamos falando da caneca lascada que seu avô usava todas as manhãs, do lenço bordado pela sua mãe que ainda guarda o cheiro dela, da camiseta do show que você usou no último abraço com aquele amigo. Esses não são objetos. São portais. E o medo não é de esquecer, é de lembrar. Porque a memória, quando dói, não é uma foto bonita na parede, é uma facada inesperada no meio do supermercado, quando você vê algo que te leva de volta. É o silêncio que grita quando você encosta na coisa errada na hora errada. E aí, jogar fora parece traição. Guardar parece tortura. Mas aqui está a verdade que ninguém te conta. Você não precisa escolher entre sofrer pela falta ou sofrer pelo excesso. Existe um terceiro caminho. O ritual do adeus sem culpa, sem pressa. A fotografia emocional. Não é sobre tirar uma foto do objeto. É sobre capturar o que ele significava. Escreva uma carta para ele, sim, para a coisa. Você foi meu escudo quando eu precisei. Obrigado por segurar minhas lágrimas. Grave um áudio contando a história dele. Ouça uma vez. Depois, guarde o arquivo em uma pasta chamada Memórias que não cabem em caixas. Por que funciona? Seu cérebro precisa de um substituto simbólico. Não é o objeto que você ama, é o que ele representava. 2. O testemunho. Convidar alguém para presenciar o adeus transforma o ato em algo sagrado. Vou doar a jaqueta do meu pai. Quer me ajudar a escolher quem vai recebê-la? Preciso me despedir desse colar. Vamos tomar um café enquanto eu conto por quê. Efeito. A dor, quando compartilhada, perde o poder de paralisar. 3. A reencenação. Se o objeto está ligado a um momento, um jantar, uma viagem, uma risada, recriar a cena sem ele pode ser libertador. Faça o mesmo prato que sua avó fazia, mas use uma panela nova. Ouça a música que tocava naquela noite, mas dance sozinho dessa vez. Por quê? Seu cérebro entende, a memória não estava na coisa. Estava em mim. O que ninguém fala sobre o desapego. Você já ouviu 1000 vezes que soltar faz bem, mas ninguém te avisa que, às vezes, soltar dói como um luto. E está tudo bem chorar por uma caneca ou por um par de sapatos. Você não precisa fazer isso sozinho. Pedir ajuda não é fraqueza. É reconhecer que algumas despedidas são grandes demais para uma pessoa só. Não existe prazo. Se levar 10 anos para se despedir de um objeto, não há problema. Memória não é corrida. E aqui vai a parte mais importante. Você não está jogando fora. Você está devolvendo. Devolvendo à vida o espaço que aquela coisa ocupava. Devolvendo ao mundo a chance daquele objeto ter um novo significado. Devolvendo a si mesmo a permissão para carregar a memória sem carregar o peso. O que fica quando a caixa esvazia? No começo, você vai sentir um vazio físico. Vamos combinar. A gente se acostuma com o cheiro, com o lugar na prateleira, com o hábito de passar a mão ali toda manhã. Mas depois, esse vazio se enche de algo novo. De leveza. De espaço para o que ainda está por vir. De memórias que não dependem de coisas, porque agora elas moram dentro de você, não em uma gaveta. E aí um dia você vai perceber. O que você achava que ia perder, na verdade, nunca esteve naqueles objetos. Estava nas suas mãos que os seguraram. Nos seus olhos que os viram. No seu coração que os amou. E isso ninguém pode tirar de você. Agora me diz, qual é a sua coisa impossível de jogar fora? Não é só um objeto. Eu sei. É a blusa que seu filho usou no primeiro dia de aula. É o relógio parado no horário em que recebeu a notícia. É a xícara que quebraram na briga, mas você colou porque não aguentava perder mais uma coisa. Comenta aqui. Não precisa explicar. Só diz qual é. Às vezes, nomear já é o primeiro passo para soltar. E se você conhece alguém que guarda coisas como se fossem pessoas, compartilha isso com eles. Pode ser que hoje seja o dia em que eles se permitam respirar sem culpa. Ah, e se esse texto te tocou, ativa o sininho para não perder as próximas reflexões. Porque a gente vai falar sobre coisas que doem, mas precisam ser ditas. Até a próxima! E lembre-se,
O que ocupa espaço na sua casa deveria ocupar espaço no seu coração, não o contrário. Coração amarelo. Por que esse texto funciona? Profundidade emocional aborda o luto simbólico, não só desapego mas despedidas. 2. Rituais concretos dá passos práticos, foto, áudio, testemunho para quem está paralisado. 3. Validação radical, está tudo bem chorar por uma caneca reduz a vergonha. 4. Metáforas poderosas a portais facada no supermercado devolver a vida tornam o abstrato tangível. 5. Chamada para ação emocional, pede para nomear o objeto, não só comentar, mas compartilhar a dor. 6. Fecha o empoderador, o que ocupa espaço na sua casa deveria ocupar espaço no seu coração. Frase para guardar. Dica extra para aplicar. Use negritos para frase-chave. Facilita a leitura e destaca insights. Quebre o texto em seções com subtítulos emocionais. O ritual do adeus, o que ninguém fala. Termine com uma pergunta pessoal mais CTA de compartilhamento, aumenta engajamento orgânico. Esse estilo não vende produtos, vende alívio. E isso as pessoas nunca esquecem. O peso das coisas que não dizemos, porque guardar é também uma forma de silenciar. O silêncio dos objetos. Você já parou para pensar que aquela caixa de sapatos no fundo do armário não é só uma caixa? Ela é um arquivo mudo de versões suas que você não soube, ou não pôde colocar em palavras. Uma camiseta de banda rasgada. Um bilhete amassado com uma letra que você reconheceria entre mil. Um brinco que perdeu o par. Coisas que não usamos, mas que usaram a gente. E aí vem a pergunta que dói. O que acontece quando o que a gente guarda é, na verdade, o que a gente calou? Não é sobre desapego. É sobre o que esses objetos dizem de nós quando a gente não tem coragem de dizer. 2. A matemática emocional do e se um dia. A gente justifica. Um dia eu vou consertar isso. Um dia eu vou precisar. Um dia eu vou estar pronto para me despedir. Mas o um dia é a moeda falsa da procrastinação emocional. Ele nos faz acreditar que o futuro vai ser mais generoso com nosso coração do que o presente. Só que o futuro não existe. O que existe é o hoje, e o hoje está cheio de caixas. E aqui vai a verdade nua. Cada objeto que você guarda por se acaso, é um pedaço de você que está esperando permissão para existir. Aquela blusa que você não veste mais porque engordou, não é sobre o tecido. É sobre o corpo que você tinha quando se sentia invencível. Aquele livro que você não abre há anos, não é sobre a história. É sobre a pessoa que você era quando achava que ia mudar o mundo. Aquele perfume vencido no fundo da gaveta, não é sobre o cheiro. É sobre quem te deu e o que você perdeu quando eles foram embora. A gente não guarda coisas. A gente guarda silêncios. 3. O luto dos objetos, ou, por que doem tanto as coisas que não usamos? Psicólogos têm um nome para isso, luto ambíguo. É quando a perda não é clara, não há um funeral, não há um adeus oficial. Só há uma presença que virou ausência, e a gente não sabe como chorar por ela. A caneca que quebrou não é só uma caneca. É o café da manhã que você nunca mais tomou com ela. O tênis surrado não é só um calçado. É cada passo que você deu quando ainda acreditava em algo. A chave que não abre mais nada não é só metal. É a porta que se fechou sem você perceber. E a gente acha que guardar é preservar. Mas muitas vezes, guardar é só adiar a dor. 4. O ritual do adeus, ou, como devolver à vida o que você roubou de si mesmo. Não é sobre jogar fora. É sobre devolver. Pegue o objeto nas mãos. Sinta o peso dele. Agora pergunte, o que eu estou segurando que não é só isso? 2. Conte a história dele em voz alta. Não para ninguém. Para você. Chorar? Permitido. Gritar? Também. 3. Escreva uma carta. Querido objeto, você representou emoção, mas agora eu preciso soltar, agradecer, devolver, ponto. 4. Decida o destino. Doar? Queimar? Enterrar? O importante é que seja um ato consciente. Nada de vou pensar depois. Depois é onde a dor se esconde. Dica cruelmente honesta. Se você não consegue se despedir, pergunte: o que eu estou evitando sentir ao manter isso? A resposta vai doer, mas a dor que a gente evita é a dor que nos governam. 5. O que ninguém fala sobre o desapego. Todo mundo fala em liberar espaço, mas ninguém fala no vazio que vem depois. Porque quando a gente finalmente se livra daqueles 10 quilogramas de roupas que não servem mais, daqueles papéis amarelados, daqueles presentes que nunca usamos, a gente se depara com uma verdade inconveniente. O problema nunca foi o espaço. Era a gente. Era a gente evitando encarar que algumas coisas não têm conserto. E tá tudo bem. Algumas pessoas não voltam. E a gente sobrevive.
Algumas versões de nós mesmos morreram. E isso não é fracasso, é evolução. Desapegar não é sobre ter menos. É sobre ser mais. Mesmo que doa. 6. A pergunta que você está evitando. Agora eu quero que você pare tudo e olhe para o canto da sua casa que mais te incomoda. Aquela gaveta, aquela prateleira, aquele baú. O que tem lá que você não consegue nomear? Não é uma caixa. Não é um objeto. É uma pergunta. Por que eu ainda guardo isso? O que eu tenho medo de esquecer se jogar fora? O que eu vou ter que encarar em mim mesmo quando isso não estiver mais aqui? Responda. Não para mim. Para você. 7. O que fazer com a dor que sobra? Vai doer. E não tem jeito certo de doer. Se chorar, chore. Se precisar sentar no chão no meio da bagunça, sente. Se quiser ligar para alguém e dizer eu tô me despedindo de umas coisas e tá difícil, ligue. Porque o luto não é só para pessoas. É para sonhos, para versões antigas de si mesmo, para o que poderia ter sido e não foi. E quando você terminar, se é que a gente termina mesmo, vai sobrar um espaço. Não preencha ele com mais coisas. Deixe respirar. Deixe doer. Deixe ser. Porque o vazio não é ausência. É convite. Para o novo. Para o diferente. Para você sem máscaras, sem caixas, sem desculpas. 8. Uma última verdade dolorosa e necessária. A gente acha que guardar é amar. Mas muitas vezes guardar é só medo. Medo de esquecer. Medo de não ter sido suficiente. Medo de que se soltar, a vida vai embora junto. Mas aqui está o segredo que ninguém te conta. As coisas que realmente importam não precisam de objetos para existir. Elas estão em você. Na sua memória. No seu corpo. No jeito que você ri, que você chora, que você ama. O que ocupa espaço na sua casa deveria ocupar espaço no seu coração. Mas o que ocupa espaço no seu coração não precisa ocupar espaço na sua casa. Agora é com você. Escolha um objeto que você sabe que precisa soltar. Só um. Não é sobre coragem agora, é sobre honestidade. 2. Tire uma foto dele. Olhe bem. O que ele te diz? 3. Escreva nos comentários. Eu tô solando. Objeto por quê? Não precisa explicar. Só nomeie. 4. Faça o ritual. Queime. Enterre. Doe. Mas faça. E quando terminar, respire fundo e diga em voz alta. Eu não preciso disso para me lembrar de quem eu sou. Até a próxima. E lembre-se, a casa que a gente limpa é a casa da alma. Coração amarelo. PS, se esse texto te mexeu, compartilha com quem também precisa ouvir. Às vezes a gente só precisa de permissão para começar.